Tá gravando. Boa tarde. Saindo aqui do posto, mas o posto é quase na frente do trabalho. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Segunda-feira. Parte profissional remunerada. Não está concluída porque eu sei que vai ter mensagem quando eu chegar em casa, vai ter alguma coisinha das consultoras para me consultar. E elas vêm só segunda agora, mas elas deixam um calhamaço de coisas para eu ir atrás, né? Semana passada eu consegui cumprir quase tudo. Mas bastante coisa feita, muito detalhe aí para terminar, para fazer, para arrumar, e, enfim. Se a rua tá vazia assim, é porque acabou de fechar, né? A tarde tá bonita e fria, né? Geladinha. Não super gelada, mas amanheceu bem frio o dia. Na verdade, o fim de semana é bem frio. Fim de semana bonito, um tempo bonito, com sol. Mas certo, moça, tá com pressa, corre. É isso aí. A prioridade é sua. Enfim, consegui ter uma conversa hoje. Não tenho como medir a questão de intenções. E nem tenho como tirar isso das pessoas, se as pessoas estão com uma intenção em relação a mim. Mas pude falar, pude entender, pude mostrar. Enfim. E aí eu termino, acho que essa semana, em algum momento, amanhã meu chefe deve voltar. Em algum momento dessa semana eu termino essa linha de falar, de mostrar, de me mostrar que eu estou aqui pro meu chefe, para quem eu devo uma satisfação oficial, né? Um retorno, né? Sobre como estão as coisas. Aí isso é só na segunda-feira, hein? Lembra como tava na sexta? Feio pra caramba aqui também. E passa rápido, né, cara? Passa rápido. Já temos metade do mês de agosto praticamente terminado. Semana que vem estou em trabalho de folha. Estou em trabalho de corrida de folha, né?
E essa semana eu tenho para fechar essas informações de consultoria para poder trabalhar na Folha com mais calma. Bati um papo com o Marcitos aí, ele deve agora no fim de setembro já ter as confirmações. Se vai conseguir vir, se virá em janeiro, se ficará aí com a gente. Enfim. Espero que dê, espero que consiga, espero que corra tudo bem. Esses moleques estão brigando. Ah, não, cara. Pronto. Já resolveram. Já resolveram. Os motoqueiros pararam as crianças. Pronto. É isso, é isso, é isso. Não precisei descer da moto. Não precisei. Ufa. Mano. Isso é metrópole, isso é cidade grande. Tem que parar e acabou. Tem que parar e acabou. Pronto. Não tem essa conversa. E os dois motociclistas foram lá e terminaram a briga e acabou. Bem dispostos a terminar a briga. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Já foi há muito tempo esse tempo da molecada brigar na mão e tudo. Não quero saber, cara. Já não é mais, já não é mais. Você tá na civilização, cara. Você tá na civilização. Esquece, esquece. Isso sempre foi muito comum na minha infância, na minha juventude. A briga, né? E a plateia pra briga também, né? Todo mundo deixando brigarem, né? Que bom que os motociclistas... Eu não sei o que eu faria. Eu efetivamente não sei o que eu faria. Eu só tive o instinto de parar ali e chamar a atenção. Realmente não sei. Se eu estivesse sozinho, não sei nem se eu pararia, se eu ficaria ali, ou se eu ia chamar ajuda, fazer alguma coisa, enfim, eu não sei. Eu não lido bem com violência, eu não sei muito bem o que fazer com isso. Eu briguei quando eu era criança, eu briguei, mas foi tão raro, e para isso acontecer foi tão grave. Que, assim, até eu sei os detalhes de por que aconteceu e não sou melhor do que ninguém por causa disso. Mas, enfim, não teve... eu não sei lidar, não conseguiria resolver uma questão dessas. Eu compreendo, mas não concordo com quem ganha a vida, né, com a briga, né? Existe uma plateia interessada naquilo. Mas não a briga para resolver alguma coisa. Eu sei que às vezes a raiva é complicado. Eu sei que às vezes o contexto meio que te leva a uma atitude violenta, mas enfim, não é... Se der pra gente evitar, é melhor a gente evitar. O menino que tava por baixo tava todo arranhado, ele tava com a barriga, a lateral da barriga toda arranhada.
Então, cara, eu faço esse caminho há bastante tempo. Eu vou do Bosque da Saúde até Osasco há bastante tempo. Eu tô hoje oficialmente inaugurando uma nova fase. Eu não vou mais deixar a incerteza, a insegurança de que o que está acontecendo, estão querendo me mandar embora, estão fazendo minha caveira, eu não vou mais deixar isso atrapalhar a minha vida. Eu virei essa página. Depois que eu falar com o Jorge, acabou essa conversa. E meu chefe direto vai saber o que eu penso, o que eu sinto, e vai me falar o que ele puder falar. E pronto, eu só preciso me posicionar para eles. E isso está me dando uma certa paz. Isso está me dando uma certa... cara, não vou esconder, meu amigo, eu tenho medo de ficar sem emprego. Tenho. Eu tenho 49 anos de idade, cara. Eu só tenho uma faculdade. Eu não tenho inglês fluente, eu não tenho... Isso eu resolvo. Eu não tenho... pós-graduações e afins. Não tenho vasta experiência na gestão de pessoas. Então, assim, mas eu não tenho medo de correr atrás, de fazer o que tiver que fazer. Então é isso. Eu vou tentar controlar esse medo, esse temor. Mas, enfim, eu não posso nunca encarar o lugar que eu tô como a última possibilidade que eu possa ter. Enfim, é o que dá para eu tentar fazer. Agora, porque acabou, cara. Sabe o que acontece? Se alguém estiver tramando alguma coisa, isso é problema deles. Claro que quem vai sofrer sou eu. Ok, cara, ok. Eu não sou perfeito na atividade que eu executo. Eita, nós temos um passeador aqui na nossa frente, né? Mas eu tenho capacidade de proporcionar a eles o que eles precisam, o que eles querem. Enfim, mas eles podem achar que não. E são eles que têm que achar que sim ou que não. E eles são meus dois chefes. Os dois donos da empresa, diretores executivos da empresa. Eu só estou aqui registrando nessa segunda-feira, dia 13 de agosto. Que eu parei, que a neurose que chegou ao ápice na semana passada, ela já fez o que ela tinha que fazer. Eu conversei com pessoa aqui, pessoa ali, pessoa acolá. Eu me aconselhei, eu ponderei, eu preponderei e eu já fiz o que eu tinha que fazer. Nesse sentido, chega. Isso é mais um exercício da minha inteligência e maturidade psicológica, né? Psíquica, né? E eu quero realmente seguir minha vida sem culpa, com a máxima, não tranquilidade, porque nunca estamos tranquilos, né? Mas com a máxima
transparência e consciência do meu dever, da minha atividade e do que eu preciso proporcionar. Eu agora estou oficialmente no seguinte sentido. Já continuo. Eu inauguro hoje, nessa segunda-feira, dia 13 de agosto, a fase em que eu, Marcos, estou absorvendo tudo que eu puder, estou fazendo o melhor que eu posso para estar preparado, na melhor das hipóteses, para o futuro melhor que a empresa mesma vai me dar, ou na possibilidade não pior, porque não existe possibilidade pior se eu agir dessa forma, ou na possibilidade de levar tudo isso que eu absorver, que eu fizer de melhor e que eu vou aprender consequentemente, para onde quer que eu vá. Esse é o momento, essa é a virada de página. Eu estou virando a página hoje, decidi. Decidi que se eu não dependo só de mim, eu faço a minha parte completamente e com alguma sobra. Se ela não me salvar, ela vai me minimizar custos e consequências de qualquer situação negativa, na pior das hipóteses. Beleza? De resto, agora é embora. Tô com um assuntinho aqui para falar. Na verdade, esse assunto tá antigo, mas é importante que a gente fale. Eu já toquei nesse assunto de uma outra forma. Obrigado, hein, cara. Uma vez eu coloquei isso, é uma frase feita fácil e tranquila de se entender, de que não adianta o cara se dizer cristão e se dizer a favor da pena de morte. Essas duas coisas não combinam. E porque os princípios do cara que você está falando, eles não são esses. Se alguém interpretou que a pena de morte é uma solução, é uma situação, essa pessoa tem que admitir ao menos uma questão de coerência, que é o simples conceito de que ela não está seguindo o preceito cristão, nesse conceito judiciário, né? E esses dias, algumas semanas atrás, esse papinha, o nosso Papa Francisquinho, o argentino, gente boa, ele deixou a declaração explícita de que a Igreja Católica condena a pena de morte. Ela não compactua com a ideia da pena de morte. Ele teve que falar isso primeiro por uma importância política, essa declaração é de uma importância política muito forte. Por incrível que pareça, os preceitos básicos da fundação da Igreja Católica, até hoje, 2018, não haviam se manifestado para tirar 2, 3 cláusulazinhas que existem lá, como se fosse o estatuto de fundação da Igreja Católica, de que a pena de morte é a última das consequências, mas que em determinados casos ela é importante. E esse papinha veio para falar, não há nenhuma circunstância em que o conceito cristão, o conceito do cristianismo, o conceito da bondade e da solidariedade entre as pessoas, a caridade completa que nós mesmos pregamos,
não compactua com a pena de morte. Pronto, acabou. Isso foi extremamente importante no sentido político de argumentação. Nenhuma sociedade, por mais que os países se digam laicos, mas sabem que a tendência daquela sociedade é isto, aquilo e aquilo outro. Então nenhuma sociedade, nenhum país pode se dizer que pratica a pena de morte, pode se dizer cristão mais. Ou não pode justificar com o conceito cristão a questão da pena de morte. Que eles vão abolir a pena de morte? Duvido. O momento do mundo, o ciclo do mundo não permite isso. Muito pelo contrário, o ciclo atual da cultura mundial está exigindo consequências mais duras. Eu não concordo, tá? Não preciso explicar. Mas é o momento atual das pessoas. Então, assim, isso serve para bastante gente. Isso serve para bastante gente. Principalmente para esse momento bastante importante da nossa história, onde a gente efetivamente resolveu não ligar, não se preocupar com o preceito de conceitos religiosos na política. Fora das linhas de um cabo da Cioto, sei lá como é que é o nome daquela figura de um partido chamado Patriotas. Ele é a caricatura do pastor político, né? Mas o tipo que ele faz é bastante importante, viu? Ele personifica muito pensamento aí. Não só político, muito pensamento pessoal, muito pensamento literal. Essa caricatura, esse cara só está se promovendo para mais para frente ter alguns outros possibilidades de disputar mais alguns cargos ou a permanência dele nos cargos que ele já ocupa de deputado ou qualquer outra coisa. Mas enfim, ele é a caricatura. Ele arranca gargalhadas ao fazer uma pergunta idiota para o Ciro Gomes, e o Ciro Gomes, antes de responder, olhar para a câmera e falar assim: esse é o custo da democracia. E aí realmente alguns jornalistas não se contiveram com a delicadeza, com a sutileza da piada. Era uma piada política. Enfim. Vai lá, meu filho. Porque tem um outro candidato muito forte que ele gosta de usar os conceitos de ser cristão, do Brasil não ser um país laico, que é um país da maioria e a maioria é cristã, portanto o Brasil não é um país laico. Ele está coberto de razão quando ele fala isso, visto o alcance do cristianismo no nosso governo. Não precisa ser gênio para isso. Agora, enquanto eu ainda tenho oficialmente o conceito de laico, eu ainda posso me refugiar na lei. Quando do abuso de uma ideia religiosa contra uma ideia laica, contra uma ideia neutra, contra uma ideia de proteção a todas as crenças e não a uma.
que quando um cara desses fala que a pena de morte é importante, o armamento da população é importante e que o Brasil é um país cristão, ele precisa se definir exatamente o que ele quer agora. Eu, se fosse ele, pararia de usar os termos cristãos. Mas o apoio dele, o apoio que ele tem, a linha de apoio dele é toda completamente composta por uma bancada religiosa, uma bancada cristã. Você tem muitos católicos e muitos evangélicos. E o problema, fora o problema clássico de uma candidatura dessas, se vence, vai aumentar o poder das igrejas. E aí o poder das igrejas aumentados, você nunca mais tira esses privilégios mínimos que essas pessoas têm. E cara, a gente tá começando a pensar, né? Começando a pensar nesse abuso da igreja. Nessa coisa de impostos para igrejas e assim por diante. Entendeu? Então, aí isso volta tudo. Embora eu acho que a gente está num caminho sem volta nesse momento. Em curto e médio prazo, esquece. As igrejas vão continuar ganhando poder porque o nosso ramo político está infestado da igreja. Está infestado dos evangélicos e desses falsos pastores aí, falsos profetas aí. Estava até tendo essa conversa legal, um assunto bacana a se tratar aqui. Eu estava falando dessa questão da igreja e tudo mais. Estava falando com acho que era o pai do amigo do meu filho, do William. Eu acho que era com ele que eu estava falando, não lembro exatamente se era com ele. De que eu não me importo, eu realmente não sou um cara que fala, a igreja tem que pagar imposto. Eu não sou essa linha exatamente, o imposto pelo imposto. Se teoricamente toda a receita dessa igreja vier de doação lícita, eu realmente não me preocupo se há recolhimento de impostos ou não. Porque aí você tem registrado tranquilo e calmamente um conceito básico de que aquela população sustentou aquilo e acabou. Se o dono da igreja, se o líder maior dessa igreja vive no luxo, tem fazendas e mais alqueires de criações e dinheiro que não acaba mais para todos os lados, e o fiel dele continua sustentando ele ali, eu não posso fazer nada, porque aí é uma pura questão de burrice. A burrice clássica, aquela que você está olhando, mas você não quer ver. Então, cara, ninguém pode fazer nada em relação a isso. Minha questão é muito mais do que isso. Eu acho que o grande problema da igreja não é o fato dela não pagar imposto. O grande problema da igreja é o fato dela não declarar o que ela ganha. É o fato de que é solto o conceito da doação. E aí ela acaba sendo um ótimo lugar para se lavar dinheiro de todos os lugares ilícitos, de todas as fontes ilícitas. Pense você em qual fonte você quiser. Pronto, você troca dinheiro sujo por dinheiro. Você troca dinheiro sujo por dinheiro limpo, dinheiro legal, dinheiro declarável e utilizável para se comprar bens. E pronto. Pronto, cara. E se você conseguir controlar apenas a igreja falar, a igreja demonstrar, a igreja ser fiscalizada para isso, para provar, ó, gastou isso, mas isso aqui veio da origem tal. Sabe, o documento que sai de um lugar, que transfere o dinheiro de um lugar para o outro, que deposita no banco, que faz tudo o que pode fazer, sem problema algum. Não acho, vamos taxar o dízimo, não.
Não, cara, não. O dízimo é dado. Sabe? Porque quando eu dou para Casa André Luiz, eu não acho que. Eu não acho que a Casa André Luiz mereça. Ela tem uma fiscalização, tá? Mas eu não acho que ela tem que ficar recolhendo imposto sobre aquilo que eu dei. Pô, aí é mais sacanagem ainda. Você entendeu? Que eu também faço as minhas doações. Raras, mas faço. Então, qual a diferença entre eu doar para minha Casa André Luiz e o outro doar, sei lá, para Igreja Universal? Eu tenho certeza que ele acha o mesmo que eu. Ele acha que a Igreja Universal está fazendo caridade. Está sustentando instituições, crianças pobres, matando a fome do povo e assim por diante, cara. Beleza. Sem problema algum. Vamos pro próximo. Acabou. A grande questão é a fiscalização mesmo do valor. Essa é a grande questão. Se a igreja me falar que ela recolheu R$ 1 milhão ali naquele dia de doações, ok, cara, tudo declarado. Tem um fiscal ali para validar aquilo? Tem um auditor ali para validar aquilo? E é isso que os pastores e que esse povo vai sempre chiar. Esse aí, sabe o que é, cara? É o princípio dos jogadores de futebol, do pessoal do meio no futebol, tampar a boca, colocar a mão na frente da boca para poder falar com o outro. Porque podem estar lendo os lábios dele. E aí pode ser revelado alguma coisa. Numa escala muito mais prejudicial, muito pior, você tem a doação. Como assim não se pode mexer nisso? Como assim? Cara, se você não consegue mexer nisso num país como nos Estados Unidos, claro que lá quando descobrem, o cara realmente tem que comprovar algumas coisinhas aí, né? Existe uma rigidez maior. Mas no básico, o grande medo deles é esse. O grande medo não é o imposto. Ele pagaria o imposto. Não tem problema. Tanto que eles pagam o imposto. Posso te falar que imposto que eles pagam? Eles financiam as campanhas políticas dos caras que eles estão colocando lá para defender os interesses deles. Isso tem um custo. Isso é custo do negócio. Isso é custo direto do negócio. Agora, abrir a conta e explicar a origem do dinheiro, explicar que 1348,35 saiu daquela igrejinha ali naquela esquina. Tá aqui o documento, a validação fiscal, a marca d'água, e beleza, saiu o pacotinho de dinheiro, foi para outro lugar, a tesouraria fez. Esse é que é o negócio. Isso eles não querem. Eles não querem. E assim, eu só posso, se você não abrir isso, eu terei sempre o direito de falar, isso é dinheiro sujo. Você não consegue comprovar o que você está me falando que recebe de doação. Complementando o que eu já falei uma outra vez, eu não acho realmente, o povo não é tão estúpido assim. Tem muita estupidez pensada, falada e feita pelo povo. Mas tem um certo limite. O cara não enriquece vendendo lâmpada ungida, vendendo água do Rio Jordão, vendendo vassoura ungida. Não, ele não enriquece com isso. Alguns compram mesmo. Eu sei disso. Alguns compram. Mas são alguns. Isso não faz a fortuna de uma igreja. Isso é subterfúgio. O que ele faz? Ele tem que anunciar para tornar público aquilo. Para tornar público. Depois, meu amigo, o dinheiro que veio lá debaixo do tapete,
vai ser contabilizado com isso. Vendi 127 mil vassouras ungidas no mês passado, vendi 320 mil lâmpadas da luz do Senhor, 400 mil copinhos de água do Rio Jordão. E não vendeu, não vendeu. Muito pouco disso foi efetivamente vendido. Mas enfim, tudo isso tem um consentimento específico, independente de qualquer coisa. Não se trata da burrice da religião, daquela que eu sempre condeno aqui, da completa falta de lógica e argumentação racional mínima que as religiões se baseiam. Não se trata disso. Se trata de que as pessoas estão vendo, elas sabem. Elas sabem. Elas sabem que o seu líder não está agindo corretamente. Elas sabem. Isso serve também para alguns líderes políticos, tá? E o argumento é: estou sendo perseguido pelo diabo, pelo demônio. Porque o demônio não quer ver a obra de Deus prosperar. Caia nisso, cara. Caia nisso. Caia quanto você quiser nisso. Mas, continuo falando, isso não traz trilhões e trilhões que esses caras têm. Consegui chegar de dia ainda. E agora a tendência é essa, não vai... os dias vão muito lentamente, né? Estamos no começo do caminho para a segunda metade, né? Mas os dias irão muito lentamente aumentando. A noite vai diminuindo e o dia vai aumentando. Então, acho que já foi o limite de 5h40. Tá quase noite aqui. Enfim. Falei pra caramba hoje, nossa. Vamos lá. Dar uma beijoca, ganhar uma beijoca de um pitoquinho. Até mais. Boa semana.